Conceda a palavra ao senador Vicentinho Alves, primeiro secretário do Senado Federal, para a leitura do parecer. Conclusão do parecer da Comissão Especial de Impeachment. Preliminarmente às considerações finais deste relatório, cabe refutar as insistentes e irresponsáveis alegações por parte da denunciada de que este processo de impeachment configuraria um golpe. Em primeiro lugar, nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, com reuniões às claras transmitidas ao vivo, com direito à fala por membro de todos os matizes políticos e com procedimento ditado pela Constituição e pelo STF. Eu estou lendo pela conclusão e o voto, para concluir, porque todos os senadores e senhoras senadoras têm o relatório. Eu estou a partir da conclusão. Por favor. Por economicidade. Demais disso, Vossas Excelências têm o relatório conhecimento. Asseguro a palavra ao senador Vicentinho. Por favor, senador Vicentinho. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment como se ela fosse estranha ao presidencialismo ou à sua antítese, o que é objetivamente falso. A demissão do presidente irresponsável por meio do processo de impedimento é justamente uma forma de responsabilizar o chefe de Estado e de governo que já goza no presidencialismo de posição muito mais estável e confortável que no parlamentarismo. Daí o processo rigidamente previsto na Constituição e nas leis, além do quórum elevadíssimo para a destituição. Registre-se o quórum mais alto de todos os casos previstos na Carta Magna. Na verdade, a responsabilização faz parte da própria ideia de Estado de Direito e da República. Senão, teríamos um poder absoluto do governante. O impeachment é mecanismo que dá ao presidencialismo uma possibilidade, ainda que tímida na visão de Rui Barbosa, A Imprensa e o Dever da Verdade, página 21, de responsabilização política do presidente sem rupturas institucionais. Querer defender o presidencialismo sem impeachment é querer, mais uma vez, o melhor de dois mundos. O executivo forte do presidencialismo, mas sem a possibilidade de retirada do poder em caso de abuso. Presidencialismo sem possibilidade de impeachment é monarquia absoluta, é ditadura. Por isso que o mecanismo foi previsto em todas as nossas constituições e, inclusive, já utilizado sem traumas institucionais. No processo de impeachment, cabe aos senadores, na condição de julgadores, dar a última palavra sobre a subsunção dos fatos narrados na denúncia à norma, tanto formal quanto material. Uma vez instaurado o processo, a denunciada deverá se defender dos fatos narrados e não da tipificação jurídica proposta na denúncia e aceita pela Câmara dos Deputados. Como já foi referido, item 231, durante a instrução probatória, o julgador pode, conforme previsão expressa do CPP, artigo 383, alterar essa tipificação, propor distinta classificação jurídica para os fatos postos. Dado todo o contexto e análise dos fatos, identificamos plausibilidade na denúncia, que aponta para a irresponsabilidade do chefe de governo e de Estado na forma como executou a política fiscal. Conforme Montesquieu, em seu clássico, O Espírito das Leis,
A gestão do dinheiro público é o ponto mais importante da legislação. Não é importante repetir apenas um problema de governo, mas de Estado, pois tem potencial para afetar as futuras gerações. A possibilidade jurídica de julgamento político é a razão de ser da previsão dos crimes de responsabilidade em nosso ordenamento. Repetimos, e o impeachment pode e deve ser considerado uma das maiores expressões da democracia. O Estado é desafiado pelo cidadão comum e chamado a dar explicações. Afinal, já escreveu Paulo Brossard, a só eleição, ainda que isenta, periódica e lisamente apurada, não esgota a realidade democrática, pois além de imediata ou imediatamente resultante de sufrágio popular, as autoridades designadas para exercitar o governo devem responder pelo uso que dele fizerem, uma vez que governo irresponsável, embora originário de eleição popular, pode ser tudo, menos governo democrático. É um mecanismo que também paga seu tributo ao princípio federativo. Em suma, permite-se que a Casa Política, que representa os Estados da Federação, o Senado Federal, julgue a gestão pública do chefe da União e, se for o caso, o destitua por irresponsabilidade, uma vez praticadas condutas ofensivas a bens jurídicos caros para a existência e a viabilidade do Estado elencados na Lei Maior. Não se trata, por fim, de criminalização da política fiscal, como registrou a denunciada em sua defesa, escrita apresentada a esta comissão, mas da forma como a política foi executada, mediante o uso irresponsável de instrumentos orçamentários financeiros. Em face do exposto, consideramos que os fatos criminosos estão devidamente descritos com indícios suficientes de autoria e materialidade, a plausibilidade na denúncia e atendimento aos pressupostos formais, restando, portanto, atendidos os requisitos exigidos pela lei para que a denunciada responda ao processo de impeachment, com base na tipificação submetida e admitida pela Câmara dos Deputados. A. Ofensa aos artigos 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal, e aos artigos 10, item 4, e artigo 11, item 2, da Lei número 1079, de 1950, pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. E B. Ofensa aos artigos 85, inciso 6º, e artigo 11, item 3, da Lei número 1079, de 1950, pela contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União Federal. O voto, senhor presidente, em face do exposto, a denúncia apresentada aos requisitos formais exigidos pela legislação de vigência, especialmente pela Constituição Federal, para o seu recebimento. O voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instauração do processo de impeachment, a abertura de prazo para a denunciada responder à acusação
e o início da fase instrutória em atendimento ao dispositivo no artigo 49 da Lei 1079 de 1950. Sala da Comissão, em 6 de maio de 2016. Senador Raimundo Lira, presidente. Senador Antônio Anastasia, relator. Este é a conclusão e o voto, senhor presidente. O parecer da comissão especial acaba de ser lido.